programa Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Já ligou pra gente? Participe do nosso programa, daqui a pouquinho nós vamos orar aqui na Boa Vontade TV e queremos a sua participação. Nosso telefone 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. Participe do nosso programa, deixe o espaço de aprendizado, deixe o espaço que vem alertando você sobre os desafios da nossa existência. São muitos. Muitas vezes é no campo pessoal, outras vezes no campo profissional. Muitas pessoas enfrentam grandes desafios na área da saúde, mas independente de qual seja o nosso obstáculo, o nosso desafio, é possível nós vencermos tudo isso com muita fé realizante, com muita boa vontade, e é por isso que nós vamos conversar agora sobre um tema muito importante, que é a questão da alimentação equilibrada, que é a principal aliada para combater diversos problemas de saúde, entre eles para controlar o diabetes. Porque representa a busca por um estilo de vida mais saudável, acima de tudo. Nós sabemos que a pessoa que é diagnosticada com diabetes tem ali uma série de restrições, uma série de cuidados que ela deve tomar, mas é possível ter uma vida saudável acima de tudo. Hoje o programa Vida Plena recebe aqui no nosso programa a nutricionista Carla Muroia, que vai falar para a gente sobre os alimentos mais indicados para as pessoas diabéticas e a forma correta de prepará-los, porque tem isso também. Não é mesmo? Muito obrigada pela presença da senhora no nosso programa. Obrigada a você, Letícia. É um prazer estar aqui. Bom, gostaria de saber, Carla, primeiramente, quais os nutrientes que não podem faltar na alimentação de uma pessoa que tem diabetes? Assim, os nutrientes que não podem faltar, na verdade, a gente fala de uma alimentação saudável com equilíbrio, né? Então, a gente tem que englobar todos os nutrientes, certo, né? Incluindo, assim, os carboidratos, que são fontes dos pães, da parte do arroz, das farinhas. A gente fala da parte da proteína, né? Que tem as carnes, temos as fontes também das proteínas vegetais, que são os feijões, né? Leguminosas. É interessante falar isso, porque assim, por exemplo, os carboidratos, muita gente quando vai fazer dieta, fala assim, mas o carboidrato vira açúcar no sangue. Não é perigoso para a pessoa que tem diabetes, isso? Não, na verdade a gente tem que ter o equilíbrio, né? O diabético precisa, assim, né, na composição da alimentação, o carboidrato. Não é cortar tudo que alimenta. Não é cortar, é equilibrar e justamente assim, as fontes também de carboidratos são importantes. E a quantidade também no dia, claro, né? Fontes também como os lipídios, né, que são as gorduras, o azeite, a própria gordura do alimento, né, é importante, as vitaminas e os minerais. Acho que para o diabético, um nutriente importante, essa parte de modo geral, são os alimentos ricos em fibras. Né? As fibras, geralmente, fontes de cereais integrais, né, importante também para a parte do controle da glicemia, do açúcar no sangue. No caso dos dois tipos de diabetes, tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2? Sim, tanto no tipo 1 como no tipo 2, as fibras são essenciais. Perfeito. E a gente sabe, por exemplo, que um alimento que precisa existir no cardápio de qualquer pessoa é o consumo de frutas, mas muitas frutas são bem doces. Tem alguma restrição com relação ao consumo de frutas? Não, não temos restrições. Na verdade, o diabético ele pode sim consumir todas as frutas. O que a gente orienta realmente é a quantidade das porções. Certo. Seriam né? quantas? Realmente, por dia, a gente tem entre 3 a 4 porções ao dia, só que eles têm que ser distribuídos durante o dia. E não centralizar somente uma refeição, como, por exemplo, consumir todas as porções no café da manhã, né? A gente pede sempre distribuir essas porções, né, durante o dia. E se preocupar com as porções, né? Porque a gente tem uma unidade de laranja, uma porção, né? Assim, uma fatia de melão, né? Uma banana. E se preocupar com as porções, certo, né? E no caso o consumo de verduras, ele também deve ser acrescentado, deve aumentar o consumo de verduras na alimentação? Tem que sempre incluir, sim, as verduras, né, para o diabético essencial, justamente pelas fontes de fibras, né, como eu já citei, todos os benefícios da parte do controle glicêmico e também a parte do próprio intestino, funcionamento do intestino. E os minerais que contêm as verduras, né, principalmente as verdes escuras, que a gente tem o magnésio, que ele é fundamental nessa parte do metabolismo da parte da insulina, controle da glicemia. Então, que tipo de benefício o magnésio faz fora dessa contribuição? O que ele faz no nosso organismo? Ele ajuda nesse controle da parte do glicêmico no metabolismo no organismo. Perfeito. Agora, com relação ao preparo dos alimentos, tem que ter um cuidado também, Carla? Tem que ter um cuidado. A gente sempre sugere alimentos, evitar as frituras, né, principalmente a fonte de gordura, excesso de gordura na alimentação de um diabético não é interessante. Né, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente sempre pede, pelo menos assim, preparação com
os temperos mais naturais possíveis, né? Alho, cebola, alecrim, salsinha, manjericão, né? Todos os tipos de ervas, né? Essa parte aromática, né? Aproveitar bastante a feira para poder fazer as boas escolhas, porque muitas vezes o pessoal que acaba tendo diabetes reclama da falta de gosto da comida, porque acaba retirando muito o sal, outros temperos. Então, sendo natural, os temperos são permitidos. Sendo natural é o mais recomendado. Certo. E no caso, a gente sabe também que um grande desafio para as questões do cuidado com a saúde são as crianças, que muitas vezes também possuem diabetes. O que a gente pode falar para os pais, para as mães que querem ali manter uma alimentação saudável, equilibrada para a criança, e a gente sabe que acaba sendo um pouco mais difícil? Realmente assim, sempre introduzir esses alimentos naturais, evitar o excesso de doces. Eu sei que é difícil, né, para a criança. Porque a oferta para o público infantil, de uma certa maneira, é muito mais forte, né? Biscoito, bala, chiclete, daí como que os pais fazem? Substituindo mesmo? Na verdade, assim, o tratamento para crianças em relação ao diabetes, a gente tem a insulina, né? O tratamento com a insulina. É importante que os pais procurem realmente os profissionais para uma orientação de contagem de carboidratos, né? Por quê? Porque a gente, com a insulina, a gente vai adequar a quantidade que essa criança vai ingerir, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. E é lógico, né? Pensando de um modo geral em relação à saúde, a gente tem que pedir, orientar que eles introduzam as frutas, alimentos mais naturais. Mas quando assim, no caso de criança em festas, nessas ocasiões, a gente sugere que os pais procurem esses profissionais, que eles sejam orientados como equilibrar e como adequar a quantidade de insulina com o que ele vai ofertar em relação a doces, né, em uma festa especial, às vezes de crianças. Às vezes é um aniversário, ela sabe que ela pode consumir pouco, mas pode nesse caso. Isso. Perfeito. A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho, Carla, sobre esse tema, inclusive respondendo, por exemplo, uma dúvida bem frequente, porque quantas vezes, quando a pessoa acaba sendo diagnosticada com diabetes, ela vai lá no supermercado e fala assim, vou precisar comprar alimentos diferenciados. E surge a dúvida do diet e do light. Queria que você respondesse daqui a pouquinho pra gente esse tema. Você é o nosso convidado, é claro, a participar e fazer a sua pergunta também. O nosso telefone 0300 10 07 940. A gente vai continuar conversando sobre a questão da alimentação na prevenção e especialmente no tratamento do diabetes, né? Pessoas que acabam sendo diagnosticadas com esse desafio aí, com esse problema, como que elas podem se alimentar de forma correta e vencer esse desafio? Sem dúvida que precisa se ter aí um equilíbrio, um cuidado com a saúde. E, Daniela, a gente sabe que a gente fala de vencer desafios e ter por base o conhecimento e a força que Jesus nos oferece. Aí a gente sabe que desafios da saúde com relação à nossa saúde, ou à saúde de um ente querido, é sempre um momento muito delicado, né? A gente sofre porque a pessoa às vezes fica debilitada, tudo. Como fazer para conseguir força, para perceber que esse sofrimento não é insubstituível, não é invencível. Nós podemos superar esse desafio. Com certeza. Eu vou trazer a resposta fazendo a leitura do livro Apocalipse Sem Medo, do jornalista Paiva Neto, um dos livros da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, a página 174 e 175. Jesus, o amigo que não despreza amigo no seio das tormentas, possui capacidade para iluminar o mais recôndito das criaturas. Ensinava Zarur, abre aspas, nenhum sofrimento é vão, nenhuma lágrima se perde. A vida humana é apenas uma preparação para a verdadeira vida. Não há um pranto sequer que Deus não veja. E quem não chora sua lágrima secreta? O Pai Celestial guarda-as para toda a eternidade, fecha aspas. A dos pobres e a dos ricos, continua o autor. É imprescindível, portanto, orar e vigiar, mormente nas ocasiões de crise, qualquer que seja o lugar ou o instante. A dor não aguarda oportunidade para bater a porta do coração. E a prece não é somente útil nos transes dramáticos da vida, mas essencial nas horas de buscar as soluções para os desafios de ordem filosófica, política, econômica, científica, religiosa, artística, esportiva, etc. Então aqui o autor nos ensina, né, que a prece é fundamental. A gente sofre, a gente é humano, a gente está aqui para aprender, mas nada é perdido. Aqui, como o autor fala, Jesus guarda cada lágrima da gente. Então, cada momento de desespero, de sofrimento, de sacrifício não é perdido. A gente está aprendendo alguma coisa, a gente está conseguindo evoluir o espírito.
que o jornalista Paiva Neto também nos ensina que o corpo serve para a evolução do espírito. Então, seja qual for o desafio que você está enfrentando, que a gente enfrenta no dia a dia, o momento de dor, de desespero, ele vai passar. E a gente precisa cada vez mais acreditar nesse poder de Jesus para nos auxiliar na passagem desses desafios. Sim, a religião de Deus nos ensina que, independente da nossa crença religiosa, independente da nossa filosofia de vida, buscarmos ter um momento para pensarmos nos nossos desafios, para refletirmos sobre os nossos objetivos de vida é fundamental. A gente sabe que, às vezes, dar força para alguém que está passando por um desafio no campo da saúde é um grande momento e a gente precisa arranjar essa força, ter essa capacidade de ajudar, de estender a mão, de falar assim, não, nós vamos juntos nos capacitar. Então, mesmo quando o desafio parece aí muito grande, mesmo quando a gente parece que não vai dar conta do recado, é possível nós termos essa força, essa capacidade, essa perseverança, nos utilizar dos meios que a medicina humana, que o conhecimento humano também nos oferece, que também é um conhecimento divino, também é abençoado, também é dedicado por Deus a todos nós. Então, se é uma boa alimentação que vai nos garantir qualidade de vida, busquemos ter essa boa alimentação. Se é a prática de exercícios físicos que vai nos trazer isso, façamos os nossos exercícios, busquemos trabalhar para ter essa vida mais saudável, essa vida equilibrada e busquemos desenvolver em nós a capacidade para que vençamos os obstáculos de nossa existência. E assim você perceberá que esse desafio que hoje parece enorme, parece impossível de ser suplantado, será muito mais fácil de ser passado por você. Por exemplo, no caso do diabetes que a gente conversa hoje, a gente sabe que ainda não existe uma cura para essa doença, para essa situação, mas é possível ter qualidade de vida, é possível viver bem, você ter uma vida normal, uma vida capaz, com limitações, mas convenhamos, todos nós possuímos limitações, menores escalas, maiores escalas, todos nós precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos cuidar da nossa saúde por intermédio nos exercícios físicos. Por isso que a gente vem sempre conversando com você e falando sobre essas práticas saudáveis. A gente continua conversando aqui com a Carla Muroia, nutricionista, que está nos falando, inclusive, sobre os cuidados que todos devemos ter. Muita gente acaba falando assim, eu não tenho uma doença, eu não tenho nada que restrinja, que precise restringir a minha alimentação. Mas, Carla, cuidar da saúde, comendo bem, comendo de forma saudável, é um hábito que todo mundo, independente da idade, deve ter, não é mesmo? Sim, seria ideal todo mundo ter esse cuidado com a alimentação, né? Como você, Letícia, você falou da parte da qualidade de vida, né, a gente tem que pensar nessa alimentação saudável. Sem dúvida. E a gente sabe que uma grande dúvida que surge, independente de restrições alimentares, é a questão do diet e do light. Qual que é a diferença, Carla? O alimento diet é quando a gente tem a restrição, né, parcial ou total de algum nutriente. Um exemplo, o açúcar. Né? Então, assim, restringe total esse açúcar, eles adicionam o adoçante. Né? Ou o sal diet, que a gente já ouviu falar, tem uma redução parcial desse sal, né? O sal de cozinha. Isso. O light, a gente já tem, na verdade, ele é uma redução de calorias, pelo menos de 25% de um alimento convencional. Por exemplo, assim, um iogurte convencional e um iogurte light, né? Esse light tem que ter pelo menos 25% menos calorias. Não, né? necessariamente menos não açúcar. Necessariamente o açúcar, em relação a calorias. Então, no caso da pessoa que tem ali um problema com o açúcar, no caso dos diabéticos, eles devem consumir os alimentos diets. Os diets, sempre buscar pelos diets. É lógico que se tiver algum alimento light, isento totalmente do açúcar, poderia utilizar. Por isso é importante a leitura desse rótulo, atenção para isso. Você que trabalha com nutrição, é um desafio para o brasileiro olhar a rotulagem de alimento? É um desafio, né? Assim, hoje no rótulo temos muitas informações, eles têm que observar realmente o que é importante, no caso assim, para o diabético, verificar se não tem açúcar no rótulo, verificar as fontes de gordura, né? Esse rótulo, o alimento, ele é pelo menos de qualidade. Né? E no caso do consumo de alimentos diets, a gente deve ficar atento à composição desses alimentos também? Temos que ficar, que nem no exemplo, vou dar o exemplo de um refrigerante diet, né? Realmente ele não tem o açúcar, só que ele substitui por um adoçante, geralmente os adoçantes que tem sódio. Então, assim, o alimento diet, né, o refrigerante,
ele não vai ter açúcar, só que ele tem uma composição, né, a gente fala assim, com muito sódio. Certo. Então, se ele é um diabético hipertenso, não é indicado o excesso desse alimento, teria que ser um consumo reduzido. Inclusive porque o consumo de sódio é uma coisa que deve ser bem controlada na nossa independente né? se ele é diabético ou não, né, o sódio a gente tem que ter uma atenção. No caso, sim, a gente falou desse adoçante, então o principal cuidado com relação ao consumo de adoçante seria esse, perceber a composição dele próprio, ver se ele tem acréscimo de sódio ou não, é isso? Isso, não só o sódio, também como assim, a parte do chocolate diet, ele não vai ter o açúcar, só que na composição ele tem um pouco mais de gordura, tem calorias também, né? Então, sempre verificar não somente o sódio, verificar a composição de gordura, essa distribuição de modo geral. Certo. Né? E os alimentos funcionais, a gente falava sobre a importância do consumo de fibras, eles ajudam em que no controle do diabetes? Os alimentos funcionais, né, a gente tem uma imensidão desses alimentos, né? Para o diabético, o que é importante? A fonte desses alimentos, a gente tem os alimentos funcionais que são antioxidantes, né, ricos em vitamina A, C, D e K, né? Esses alimentos antioxidantes, eles vão ajudar nesse processo inflamatório, né? Porque a própria doença, né, a própria diabetes é uma doença inflamatória. Então, eles vão ajudar nesse processo inflamatório. Alimentos funcionais também com a parte de fibras solúveis, né, vão ajudar nesse controle, né, glicêmico desse diabético. Então, eles vão beneficiar sim, mas é importante sempre associar com essa alimentação adequada, equilibrada. E a prática de exercícios físicos também deve acontecer? A prática de exercícios físicos, realmente, assim, para diabético é essencial. A gente sempre orienta a procurar um profissional, né, educador físico, alguém que vai auxiliar realmente nessa prática, que ele é fundamental para essa parte do equilíbrio. Na verdade, a gente sempre orienta não só procurar um médico, mas que esse paciente paciente ou portador, né, de diabetes, tem uma equipe multidisciplinar, né, que tem enfermeiro, nutricionista, psicólogo, educador físico, para ter uma qualidade de vida. Consigo olhar o todo mesmo, né, para que ele tenha qualidade de vida sim, acima de tudo. Sim. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no Vida Obrigada, Plena. Letícia, foi um prazer. Lembrando que se você tiver dúvidas ainda sobre este assunto, pode e deve entrar em contato conosco, nós encaminharemos a sua pergunta à nutricionista convidada de hoje, Carla Muroia, que conversou conosco sobre a alimentação para que nós tenhamos uma qualidade de vida, especialmente para quem tem diabetes. Nosso telefone para você tirar suas dúvidas, 0310 07 940, 0310 07 940. A gente vai agora para um breve intervalo, daqui a pouquinho o programa Vida Plena está de volta com muito mais para você. Vida Plena.